Fala pessoal, beleza? Estamos de volta para mais um vídeo no Padrão QFS e hoje eu quero mostrar uma coisa muito interessante, uma lógica muito legal de exibição de produtos ou qualquer coisa que você tiver que tenha a flag ativo, true ou false, ou então um shard1 que seja S ou N, certo? Então, quando você quer ter um relatório que mostre todo mundo ou somente os ativos, como é que você faz para poder resolver isso? Você tem que ficar eliminando linha do where, tem que colocar condição de OR, alguma coisa assim? Hoje eu vou te mostrar uma técnica bem legal que vai economizar muito tempo e código para você, beleza? Então, dá uma olhada aqui na tela e vamos ver como é que isso funciona. Muito bem, para o exemplo de hoje eu vou fazer assim, ó, um select na tabela produto. Então, from produto P, só colocar o O aqui, P, beleza? Where P.ativo. Começa por aqui, a partir da versão 3.0 a gente tem o campo booleano, certo? Então, o campo booleano, basta colocar aqui, eu estou pegando somente os ativos, certo? Então, eu vou colocar aqui, ó, P.asterisco, vou dar um F9 e aí a gente vai ter esse resultado aqui de, deixa eu ver aqui, ó, 7.525 produtos, beleza? Cancela aqui a transação e vamos voltar, beleza? Nesse momento eu estou usando só os produtos ativos, mas vamos supor que eu quero aproveitar o mesmo select porque eu tenho várias junções, vários campos diferentes, tenho cálculos e eu quero buscar só os ativos ou todos, certo? Então eu quero ter essa opção no meu relatório para que eu possa passar essa opção por parâmetro. Então como que eu faço aqui? Eu teria que fazer uma combinação aqui de parâmetro com P.ativo, com OR, ou então jogar para um statement, daí já é artilharia pesada de PSQL, para que você precise montar esse where somente se a pessoa escolher o filtro somente ativos, né? Para poder colocar ele aqui só se a pessoa escolher de fato pela aplicação. Mas na verdade tem uma coisa muito simples que dá para fazer, olha só. Considerando campo booleano ou campo char, tanto faz, você sempre vai ter duas opções, true ou false ou S ou N, certo? Para você poder pegar todo mundo. Então, o padrão desse relatório vai ser o quê? Vai ser true ou false, nesse caso aqui, para poder listar todo mundo, certo? Então, o padrão lista todo mundo. Se o usuário escolher, ele vai querer listar somente os ativos, certo? Então, são essas as opções de escolha. Então, eu vou colocar aqui, ó, in, abre e fecha parênteses. Para poder listar todo mundo, eu preciso colocar o quê? True e false, certo? Só arrumar aqui o true que ficou errado. Beleza? Então, true e false. Se eu dou um Shift F9 aqui, ó, já com fat all para poder listar todos os registros, são 10 mil produtos que tem aqui, certo? Beleza. Isso eu estou fazendo filtro pelo campo ativo, porém, todos eles vão cair nessas condições. Ou ele é true ou ele é false. Considerando, é claro, que você não tem um nulo aqui no meio, né? Porque se tiver nulo, daí você vai cair numa situação em que esses produtos que estão anulados não vão entrar. Esse campo aqui ele precisa ser sempre preenchido, certo? Então vamos lá. Para eu poder colocar aqui uma condição de exibir somente os ativos, sem precisar mudar muita coisa nesse where, eu teria que fazer o que, ó? No lugar aqui do false é o seguinte, o false mostra também quem está desativado. Então eu teria que mudar esse false caso eu queira somente os ativos. Para quê? Para colocar assim, ó, true ou true, certo? Então, true ou true, dessa forma aqui, beleza? Então, se eu colocar true ou true, significa que é sempre os ativos. Ah, mas por que colocar duas vezes o true? Por que eu não coloco uma vez só com igualdade? Já vai entender, olha só. Se eu colocar dois pontos P somente ativos, quer dizer o quê? Que eu estou solicitando esse parâmetro aqui para aplicação. Como o campo ativo é um campo boolean, na hora que eu mandar listar esse cara aqui, ele vai pedir um parâmetro boolean de true ou false, certo? Então, é para listar somente os ativos? True, você vai definir true lá, certo? Se você quiser que ele defina somente os ativos, que ele liste somente os ativos. Consequentemente, vai ficar aqui, ó, true e true. Se é true e true, ou seja, é uma possibilidade só. É só os que estão de fato ativos, certo? Então, mandando listar aqui, ó, eu vou poder escolher, quero somente os ativos? Sim. Coloca true aqui. Ok. Consequentemente, vai ficar true e true naquelas opções e aí ele vai listar somente os produtos ativos, que são 7.525. Agora, se eu der um Shift F9 aqui também e colocar false, significa o quê? Que ele vai listar qualquer situação, true ou false. Por quê? Porque o true já está aqui, certo? Aqui é que é a chave que vai identificar se vai listar os inativos também ou não, certo? Então, se eu colocar false, eu vou ter true e false aqui nesse in, consequentemente, ele vai listar todo mundo. Vamos ver? Resultado que a gente vai ter aqui, ó, 10 mil registros exportados nesse resultado, certo? E aí, com relação à performance, é interessante a gente observar o seguinte. Edson, eu tenho o campo ativo, ele só tem duas variações. A estatística desse índice fica ruim, certo? Se a gente observar aqui na tabela produto, vamos vir aqui na parte de índices e buscar aqui o campo ativo. Olha só,
campo ativo ele tem uma estatística de 0.5. Por quê? Porque só tem duas possibilidades, ou true ou false. Então, será que isso aqui é um índice bom nesse caso aqui ou não? E na verdade, olha só, por mais que a estatística desse campo seja 0.5 e seja considerada uma estatística ruim, na verdade, sem esse índice é pior ainda. Por quê? Se eu não tiver esse índice, veja bem, se eu colocar true e true aqui, certo? Então, Shift F9 aqui, vou colocar true e true. Ou seja, vai pegar somente os ativos. Vou dar um OK. Se eu não tiver índice, ele vai fazer uma leitura de quantos registros? 10.000, certo? Só que se eu observar aqui na aba Performance, ele fez uma leitura de 7.525. Ou seja, eu deixei de ler 2.500 registros aqui tranquilamente, só por conta desse índice. E o índice que ele utilizou aqui, ó, produto IDX3, certo? Produto IDX3 é justamente o índice do campo ativo, certo? Então, por mais que não seja uma estatística boa, ele conseguiu eliminar 2.500 leituras do meu select. Isso faz total diferença, certo? Se eu eliminar esse cara aqui, ó, vou cancelar aqui a transação, certo? Para ele parar de usar esse índice aqui. Vou vir aqui na tabela produto e vou mandar deletar esse índice do campo ativo, certo? Então, você vai ver a diferença aí, ó, no F12. Shift F9 para poder fazer a leitura geral. Vou pegar aqui somente os ativos, ok. E aí na hora que a gente faz a listagem, olha só, ele me listou 7.525 registros. Quando eu vim aqui na aba Performance, ele fez uma leitura de 10.000 registros, ou seja, todos os registros da tabela. Se você tem uma tabela onde 3.000 produtos são ativos e 30.000 são inativos, você vai ter uma leitura muito maior do que o necessário. Então, faz sim diferença você ter um índice, mesmo que a estatística seja ruim, porém, ele é um divisor de uma quantidade muito grande de registros, beleza? Então, fica essa dica aí para você. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o like aí, porque é extremamente importante para a relevância do canal. E se você quer acessar scripts de todas as outras aulas, vou até te mostrar aqui, ó. Esse mesmo banco de dados aqui que eu estou utilizando, ele está em nuvem, ou seja, tem uma view aqui, ó, que você pode simplesmente fazer o seguinte, select asterisco from, colocar assim, ó, V, aulas liberadas, certo? E aqui eu vou colocar um V asterisco, certo? E aí, nessas aulas liberadas, eu vou procurar onde foi que o Edson utilizou containing nas aulas que ele já publicou no YouTube, certo? Então, eu vou colocar assim, ó, where v.script containing, aí vou colocar entre aspas aqui, containing. Certo? Então vou colocar essa mesma expressão para poder entender quando foi que o Edson utilizou containing em alguma aula dele. Então vou dar um F9 aqui e aí a gente vai observar quais foram os vídeos que a gente utilizou essa expressão. E na verdade achei uma aula, certo? Então aqui eu tenho o script utilizando esse termo, containing, certo? E aí, desse script você pode pegar o link dessa aula e assistir direto no YouTube. Tá aqui, tá publicado. Tem o título dela aqui, quando foi que ela foi disponibilizada. Foi recente, inclusive, tem um mês. Beleza? Então, para você aprender SQL fica muito mais fácil, porque você pode utilizar qualquer termo aqui de script e você aprende de uma forma muito mais fácil. Por exemplo, eu quero saber toda vez que o Edson utilizou cast, para eu poder entender como é que funciona o comando cast. Vou dar um F9 e a gente vai observar aqui, ó, todas as aulas que o Edson utilizou cast. E aí com isso você pode escolher um título específico aqui, escolher uma aula e assistir a que você quiser, porque todas essas aqui tem um cache incluído. Beleza? Então, se você quer acessar esse banco de dados, tem o link aqui na descrição. É só clicar e observar como é que você quer fazer esse acesso. E é isso. Vou ficando por aqui. Valeu, falou. Tchau, tchau.